sou a professora Melise e agora a gente vai começar o Prepara AV2 da disciplina de Fundamentos de Microbiologia e Imunologia. Primeiro, a gente vai começar indicando os temas que a gente vai falar na aula de hoje. O primeiro tema será mecanismos bacterianos de patogenicidade. O segundo, a importância da microbiota no sistema imunológico. Depois a gente vai continuar com a introdução à imunologia, citocinas e imunidade inata, imunidade adaptativa, imunidade aos micro-organismos, distúrbios do sistema imunológico, hipersensibilidades, imunização ativa e imunização passiva. Então, vamos lá. O nosso primeiro tema vai ser os mecanismos de patogenicidade dos micro-organismos, com foco no grupo das bactérias. Antes da gente começar a destrinchar esse assunto, é importante a gente diferenciar dois termos muito importantes em relação à patogenicidade. A gente precisa distinguir patogenicidade de virulência. Vamos olhar aqui. Patogenicidade é a capacidade do micro-organismo em causar a doença. Diferente de virulência, a virulência se refere à capacidade desse micro-organismo em ser mais agressivo e causar maior número de casos graves ou óbitos, ou seja, a virulência está relacionada com a agressividade desse micro-organismo. Muitas vezes a gente se refere a um micro-organismo muito virulento como se ele acumulasse fatores de virulência. Quanto mais fatores de virulência o micro-organismo acumula, mais virulento ele é considerado. Tá? Agora a gente vai falar das etapas para o micro-organismo efetuar essa patogenicidade. A primeira etapa de um micro-organismo patogênico, né, para ele causar uma doença, é a entrada desse patógeno. Depois que ele entra, a próxima etapa é ele se fixar no tecido-alvo, seguido da evasão, que significa fugir da resposta imunológica, né, do hospedeiro, conseguir quebrar essas barreiras. Quando ele consegue se estabelecer, ele vai se multiplicar e disseminar e, por último, causar dano ao hospedeiro. Nesse ponto, é importante a gente chamar a atenção para a diferença entre infecção e doença. O que é infecção? A infecção é a presença do micro-organismo que se multiplicou e se disseminou no corpo, né, do hospedeiro, só que ainda não causou dano, ainda não causou nenhum sinal e nenhum sintoma nesse hospedeiro. Quando esse micro-organismo começa a causar algum dano no hospedeiro, aí sim a gente tem o estabelecimento da doença, tá? Por isso que a infecção está indicada aqui, logo depois da multiplicação e disseminação, e a doença está logo depois que o micro-organismo já começa a causar o dano. Agora a gente vai falar com mais detalhes cada um desses tópicos. O primeiro é em relação à entrada do patógeno. Quais as possibilidades que o micro-organismo patogênico tem de ter acesso ao nosso corpo? A primeira possibilidade é através da pele, tá? Só que poucos micro-organismos conseguem vencer essa barreira da pele, porque a pele ela é uma barreira muito eficiente, as células do epitélio da pele elas estão muito próximas, né? Então, poucos micro-organismos têm essa capacidade. Quais são as portas de entrada mais eficientes e mais comuns? São as membranas mucosas. E onde que elas estão presentes? A gente pode encontrar essas membranas mucosas no trato gastrointestinal, no trato geniturinário, tá? Que são portas de entradas comuns, trato respiratório. E, por fim, a última porta de entrada é a via parenteral. Estão aqui indicadas as 3 portas de entradas possíveis. Essa via parenteral, ela envolve uma lesão, tá? Envolve um corte, um arranhão, alguma coisa que lesione essa proteção inicial da pele ou da membrana mucosa e facilite a penetração desses micro-organismos. Muito importante quando a gente está falando de bactérias anaeróbicas, tá? Que precisam estar longe da presença do oxigênio. Segunda parte em relação ao mecanismo de patogenicidade é a fixação tecidual, ou seja, a bactéria já teve acesso ao organismo, agora ela tem que se estabelecer ali, ela tem que se fixar nesse tecido. Quais são as opções para a bactéria em relação à fixação tecidual? Ela conta com 2 opções principais. A primeira é a utilização de fímbrias e pili, tá? Que são estruturas facultativas da bactéria. Fímbrias e pilis, elas possuem adesinas, proteínas especializadas em adesão, tá? São filamentos proteicos que possuem adesina e conferem essa aderência da bactéria no tecido. E a bactéria também pode se fixar através do glicocálix, que é uma camada de carboidrato desorganizada, não é muito organizada, tá? Na superfície da bactéria, que contribui para essa aderência. Sabe? Se a bactéria produz esse glicocálix, né, em bastante quantidade, ela é mais eficiente no processo de adesão.
Então, depois que a bactéria já invadiu o tecido, já aderiu, agora ela vai combater, né? Ela vai vencer as barreiras do sistema imunológico. Com quais opções a bactéria pode contar na hora de ultrapassar essas barreiras do sistema imunológico? A gente vai ver isso agora. Duas características importantes. A primeira delas é a cápsula. A cápsula é uma característica, né? É uma estrutura facultativa das bactérias muito importante, por quê? É uma camada de açúcar também, mas é uma camada bem organizada, bem compacta, que faz com que essas bactérias ficassem praticamente invisíveis para as células do sistema imunológico. Fica difícil, né, das células que fazem fagocitose, das células que vão destruir essa bactéria, conseguirem enxergar. E com isso elas sobrevivem mais tempo. Uma outra opção que a bactéria tem para evadir, né, para vencer essas barreiras do hospedeiro, é a produção de enzimas extracelulares. E aí a gente pode citar um exemplo, né, que é mais próximo, que é a produção da hialuronidase. O que é essa hialuronidase? É uma enzima que degrada o ácido hialurônico, que está presente na nossa pele. Então, se a bactéria produz uma enzima que degrada esse ácido hialurônico, ela tem mais sucesso na hora de penetrar esse tecido, tá? A gente ainda poderia citar outros fatores de evasão. Por exemplo, a presença de ácido micólico nas micobactérias, né? Esse ácido micólico é muito hidrofóbico e faz com que essas bactérias, mesmo dentro da célula do hospedeiro, né? Mesmo dentro de um fagócito, elas consigam resistir à digestão, tá? Então, também é uma opção em relação ao escape do sistema imunológico. Depois que a bactéria entrou, se fixou, evadiu do sistema imunológico, ela começa a etapa de se multiplicar, né? Aquela etapa de crescer, formar outras bactérias e podendo até se disseminar para outras regiões do corpo, além daquela região que ela entrou. Nessa etapa, a gente já tem a infecção, né? Com esse número aumentado de bactérias em determinada região ali do corpo. O que vai seguir depois, para realmente a gente chegar na fase, né, de doença? A bactéria vai causar dano, ou seja, algum prejuízo para aquele hospedeiro. Como a bactéria pode provocar dano? A gente tem aqui duas opções em destaque. A primeira é o dano direto. O que significa o dano direto? Diretamente a bactéria causar o dano, ou seja, a presença da bactéria causando o dano. São aquelas bactérias que conseguem invadir a célula do hospedeiro. Tá? Não são todas as bactérias, são poucas as bactérias patogênicas que conseguem isso, mas algumas conseguem. Uma outra fator, né, que contribui para o dano do hospedeiro é a produção de toxina. Algumas bactérias são capazes de produzir toxina. E aqui está destacado, né, o fato das toxinas contribuírem para o dano. E a gente pode dividir as toxinas em exo e endotoxina. Qual é a diferença? A exotoxina é produzida dentro da célula da bactéria e transportada para o exterior. Essas exotoxinas existem diferentes exotoxinas, por exemplo, a toxina botulínica, a toxina difitérica. Cada exotoxina tem um efeito no hospedeiro diferente, porque é produzida por espécies bacterianas diferentes. O outro tipo de toxina é a endotoxina. O que é endo? Pertence à célula da bactéria. Um grupo especial, que são as bactérias gram-negativas, elas têm na membrana externa uma estrutura, né, sacarídica de açúcar e de lipídio chamado LPS, e esse LPS estimula fortemente o sistema imunológico, que é considerado uma toxina. Então, as endotoxinas são sinônimos de LPS. Estão presentes apenas em bactérias gram-negativas, porque as gram-positivas elas não possuem membrana externa e, portanto, não possuem o LPS. Então, a gente vai agora para o próximo tema. No próximo tema, a gente começa a introduzir a ideia da microbiota, do sistema imunológico. Primeiro, a gente define o que é microbiota. O que é a microbiota? É o conjunto de micro-organismos que vivem no corpo de um indivíduo. E a gente classifica essa microbiota entre normal e residente. O que é uma microbiota normal? São micro-organismos que fazem parte do nosso corpo, que estão adaptados ao nosso corpo, principalmente na região de peles e mucosas em contato com o exterior, e que no indivíduo saudável, e quando esses micro-organismos estão no lugar característico, eles não causam doença, tá? As bactérias da microbiota transitória, elas estão em uma determinada superfície do nosso corpo de modo transitório, de modo passageiro, ou seja, você colocou a mão numa superfície suja, se contaminou com bactérias, elas estão ali transitoriamente. Se você lavar a sua mão, você remove essas bactérias e, a não ser que você entre em contato de novo com essa mesma superfície, elas não voltam a habitar seu corpo,
tá? Que é uma característica diferente quando a gente fala da microbiota normal. Como eu falei, a microbiota normal, ela não causa dano ao hospedeiro em condições normais, tá? Por quê? Porque ela estabelece esses dois tipos de relação simbióticas, comensalismo e mutualismo. Ou elas não causam nenhum dano, ou elas podem, inclusive, causar o quê? Benefício, que é o que normalmente a microbiota contribui para o nosso corpo, né? Causando benefício. E elas também ganham vantagem. Por quê? A bactéria consegue alimento de uma forma mais fácil, elas estão num ambiente protegido, tá? Então, é vantajoso para os dois organismos, tanto para o organismo bacteriano quanto para o organismo do hospedeiro. E onde que a gente pode encontrar essa microbiota normal? Nas regiões de pele e mucosa, em contato com o exterior. Quais são essas regiões? A gente já mencionou algumas delas, que são pele, o trato respiratório, o trato gastrointestinal e o trato geniturinário, que são as regiões comuns onde a gente pode encontrar essa microbiota normal. E qual é a relação que a microbiota tem com o hospedeiro, né? Como que ela se relaciona com esse hospedeiro? Na maior parte das vezes, essa microbiota, como eu já disse, tem uma relação boa, ou se não é uma relação que ela contribui de alguma maneira, ela não causa nenhum dano. Quando o hospedeiro, né, está com o sistema imunológico enfraquecido, ou quando essa bactéria sai da sua região de origem, por exemplo, uma bactéria do trato gastrointestinal, uma bactéria do intestino, que tem acesso à bexiga, né, ela pode causar uma infecção nessa bexiga porque ela não está adaptada a esse ambiente. Nesses casos, quando a gente tem um micro-organismo da microbiota normal, causando uma doença no hospedeiro, ou seja, estabelecendo uma relação de parasitismo, a gente diz que é um patógeno oportunista, ou seja, ele usa de uma situação, ou o sistema imunológico baixo, ou a mudança de sítio, para causar a doença. Mas o objetivo aqui é a gente destacar a relação benéfica dessa microbiota. Relação benéfica, competir por espaço com o micro-organismo patogênico. Ela pode produzir vitaminas, como muitas bactérias do intestino produzem a vitamina K, por exemplo. E o que a gente vai destacar aqui é a relação do desenvolvimento do sistema imunológico, que está aqui, ó. Ela estimula o desenvolvimento do sistema imunológico. Como? Ó, nesse tecido aqui, é um tecido de mucosa, a gente vê aqui as bactériazinhas, vê a célula do tecido, né, da mucosa aqui, e logo abaixo dessa célula de mucosa, a gente pode ver um tecido linfóide organizado, especializado, né, aquele tecido linfóide associado à mucosa. Qual é a contribuição nesse caso? Essas bactérias elas estão o tempo todo em contato com esse tecido linfóide e nesse tecido linfóide tem a presença de células do sistema imunológico e essas células vão tendo contato com essas bactérias, se adaptando à presença dessa bactéria, aprendendo que ela pertence àquela região e não deve atacar essa bactéria porque ela é boa, porque ela contribui, tá? Então, a presença dessas bactérias contribui para a maturação das células do nosso sistema imunológico. E agora a gente vai começar com o sistema imunológico propriamente dito, tá? A gente vai entrar na introdução da imunologia. A primeira coisa, a gente vai falar da origem das células do sistema imune. Qual é a origem? Medula óssea. O que tem lá na medula óssea? Na medula óssea tem as células tronco hematopoética. O que é uma célula tronco hematopoética? É uma célula com grande potencial de diferenciação que pode se diferenciar em hemácias, plaquetas e leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa, que são o nosso foco também, né? No sangue a gente encontra outros tipos de células, não só células de defesa, mas o nosso foco aqui são as células do sistema imune, né? As células de defesa. A partir dessa célula tronco hematopoética, elas vão começar a se diferenciar e chega num ponto que a gente separa elas em duas linhagens, que é a linhagem linfóide e a linhagem mieloide, tá? A linhagem linfóide dá origem aos linfócitos. A gente tem os linfócitos da imunidade adaptativa, linfócito T e linfócito B, e a gente também tem as células NK, que tem uma origem na linhagem linfóide, mas as células NK, como a gente pode ver aqui pelo esquema, pertencem à imunidade inata, tá? Mesmo tendo uma origem comum dos linfócitos que pertencem à imunidade adaptativa. Quem são as outras células da imunidade inata, além das células NK, né, que são as células natural killer? A gente tem várias células diferentes na imunidade inata, né?
vários tipos celulares, cada tipo celular com uma função determinada. E a gente vai destacar aqui o primeiro tipo, que são as células apresentadoras de antígeno. Quem são essas células? Macrófagos e células dendríticas. Por que a gente considera macrófagos e células dendríticas como células apresentadoras de antígeno? Elas são profissionais nessa função, tá? Elas são capazes de realizar a fagocitose do antígeno, né, do invasor, e mostrar esse antígeno para as células da imunidade adaptativa. Elas são especializadas nisso. Se elas não forem infectadas pelo patógeno sem querer, elas escolhem isso. Elas são especializadas em apresentar o antígeno, tá? Estão envolvidas no processo de ativação dos linfócitos. É uma característica muito importante dessas células. O outro grupo que a gente vai falar são as células que são ricas em grânulos. Grânulos são proteínas que ficam guardadinhas lá no citoplasma das células. Quem são essas células ricas em grânulos? Mastócitos, basófilos e eosinófilos. O que essas células têm, né? Qual a principal característica? Quando essas células elas vão gerar uma resposta imunológica, elas degranulam, ou seja, elas liberam o grânulo que está ali dentro do citoplasma. Que tipo de grânulo? Vai variar. Por exemplo, os mastócitos têm dentro do citoplasma grânulos de histamina envolvidos no processo alérgico. Os eosinófilos têm grânulos envolvidos com a destruição de parasitas eumintos, né? Mas uma característica comum de todas elas pertencem à imunidade inata e a resposta imunológica delas é degranular. E quando elas liberam esse grânulo, ela vai gerar um efeito ali protetor, né? Um efeito do sistema imune. E por último, a gente vai falar agora dos fagócitos. O que o fagócito faz? Fagocitose. Então, quais são as células do sistema imune caracterizadas por serem fagócitos? Nesse caso, não é uma fagocitose, a gente não vai focar aqui naquela fagocitose com o objetivo de apresentar o antígeno. Não, elas vão fazer uma fagocitose com o objetivo de destruir. Isso que esses fagócitos aqui têm em comum. Todos eles fagocitam e destroem o micro-organismo. E numa atividade considerável. A função deles é essa função de fazer fagocitose e destruir o micro-organismo. Quem são esses fagócitos do nosso sistema imune que pertencem à imunidade inata? São os neutrófilos, tá? Os neutrófilos também são células que têm grânulos. Os neutrófilos são células caracterizadas por terem o núcleo segmentado, também conhecida como polimorfonucleares. E os outros fagócitos, eles são mononucleados, diferente do neutrófilo que pode ter um núcleo segmentado. Quem são os mononucleados? Macrófago e monócito. Todos eles fazem fagocitose. Qual é a relação entre macrófago e monócito? O monócito, ele dá origem ao macrófago. Por quê? O monócito é aquele fagócito que está circulando no sangue e quando ele chega no tecido, ele se diferencia numa célula que se chama macrófago, tá? O neutrófilo não. O neutrófilo está em grande quantidade no sangue. Ele é uma célula que é a maior entre os leucócitos circulantes e quando ele vai para o tecido fazer fagocitose, ele age localmente, mas depois ele é eliminado, né? Ele não tem a capacidade de permanecer ali e se diferenciar em outro tipo celular. Tudo bem? Só para a gente lembrar que a gente aqui já dá para ter uma ideia que a gente tem dois tipos de imunidade, né? Dois tipos de respostas imunes. A resposta imune adaptativa, que está relacionada aos linfócitos T e B, e a resposta imune inata, que tem um conjunto de células bem mais variado. E por último, faltou a gente falar, na verdade, das citocinas. O que são citocinas? São moléculas que as células do sistema imunológico secretam para se comunicar. São a forma de comunicação entre as células do sistema imunológico, tá? Cada tipo celular é característico por produzir uma determinada citocina. Essas citocinas podem aumentar a resposta imunológica ou frear essa resposta imunológica, tá? É como as células do sistema imune podem se comunicar. Então, elas são produzidas principalmente por essas células do sistema imunológico. Agora, a gente vai falar especificamente de um tipo de imunidade, que é a imunidade inata, tá? A gente vai falar da imunidade inata. Primeira coisa, uma característica da imunidade inata que é a inespecificidade. Por que a gente diz que a imunidade inata é inespecífica? Essa característica está relacionada ao fato dessas células da imunidade inata reconhecerem padrões relacionados ao micro-organismo, tá? Esses padrões moleculares associados ao micro-organismos, eles recebem um nome, uma sigla, tá? Que são os PAMPs. Então, os PAMPs são os sinais do micro-organismo reconhecidos pelas células do sistema imune inato.
Como que essas células reconhecem esse pump? Utilizando receptores. Qual é o receptor mais característico? Receptores do tipo Toll, tá? Existem receptores do tipo Toll em várias células do sistema imune e cada célula do sistema imune, da imunidade inata, reconhece um determinado, né, padrão associado ao micro-organismo. Por exemplo, o LPS, todas as bactérias gram-negativas possuem esse LPS, tá? A gente pode ver aqui na figura células da imunidade inata, micro-organismos diferentes, né? Todos eles são diferentes, mas eles compartilham um padrão aqui, essa estrutura roxinha, seria o PAMP. E esse receptor aqui a gente pode dizer que é um receptor do tipo Toll. Além dessa característica de inespecificidade, a gente pode dizer que a resposta imune inata é uma resposta inicial, ela é a primeira barreira de defesa do nosso corpo. O que inclui essa primeira barreira de defesa? Barreiras físicas, como a pele, defesas químicas, como o suor, um pH ácido, e mecânicas, como o espirro, por exemplo, tá? Além disso, a gente inclui as células, que a gente já comentou, do sistema imune inato, e moléculas, que são o sistema complemento, que a gente vai falar um pouco. Então, aqui a gente vai poder dizer agora as respostas imunológicas associadas ao sistema imune inato. Quais são essas respostas? Primeiro, fagocitose. A gente viu que tem vários fagócitos, né, células que fazem fagocitose, que pertencem ao sistema imune inato. O que é a fagocitose? É uma célula reconhecer o micro-organismo através do PAMP desse micro-organismo, englobar esse micro-organismo dentro de uma vesícula, que é um fagossomo. Esse fagossomo se junta com o lisossomo, que é uma organela digestiva. Depois dessa fusão, o micro-organismo é digerido ali, tá? Aqui, a primeira etapa da fagocitose, a gente tem em destaque a atração. Por que a atração? Principalmente os macrófagos, que são os fagócitos presentes na pele, eles atraem as outras células do sistema imune usando quimiocinas, por exemplo, os monócitos e os neutrófilos, né, são atraídos através da quimiocina para depois progredir com o processo de fagocitose. A segunda resposta associada ao sistema imunológico inato é a morte celular. Quem executa essa morte celular no sistema imune inato? As células NK, Natural Killer. Essas células NK, elas reconhecem PAMPs, né, padrões, em células tumorais ou células infectadas por vírus. E a resposta dessa célula é o quê? Eliminar. E a última resposta aqui é o sistema complemento. O que é esse sistema complemento? É um conjunto de proteínas solúveis, que são, na maioria delas, enzimas, que precisam ser ativadas para gerar uma cascata. A primeira ativa a segunda, que ativa a terceira, e por aí vai, tá? O que a gente tem aqui? As 3 vias de ativação do sistema complemento. A primeira via clássica. A via clássica de ativação do sistema complemento, como que a gente pode ativar esse sistema complemento, né, da forma clássica? Está representado aqui na figura. Essa estruturazinha aqui em amarelo é o quê? O anticorpo. O anticorpo se liga no micro-organismo e vai ativar a primeira proteína lá da cascata do sistema complemento, tá? E aí a primeira ativa a segunda, que ativa a terceira e por aí vai. Agora a gente está falando de como essa cascata do sistema complemento, ela se inicia. Depois a gente vai falar da via alternativa. O que é via alternativa de ativação do sistema complemento? É essa via representada aqui. O que a gente vê aqui? A gente vê só as proteínazinhas do sistema complemento e o micro-organismo, que é esse mais escuro. Ou seja, só é necessário a presença de uma determinada proteína do sistema complemento, que é a C3, né, o fragmento C3b, que consegue se ligar na superfície desse micro-organismo sem nenhuma estrutura ali intermediando, como o anticorpo, tá? E a partir desse momento ela inicia a clivagem, a ativação das próximas proteínas. Falta a gente falar agora da via das lectinas. O que é essa via das lectinas? É o que está representado aqui. O que a gente vê? A gente vê as proteínas do sistema complemento, a bactéria mais escurazinha e aqui, ó, uma proteínazinha ligada em cima dessa bactéria. O que é essa proteína? Essa proteína é a lectina. A lectina, como anticorpo, reconhece a estrutura da bactéria. Não é uma estrutura específica produzida por um linfócito, como anticorpo. A lectina é uma outra proteína solúvel do nosso sistema, que pertence ao nosso sistema imunológico, né, que pode se ligar à superfície da bactéria, do micro-organismo e ativar essa cascata do sistema complemento. Então, aqui a gente viu as 3 formas de começar essa cascata. O que é importante saber? Que existem 3 formas de começar
Mas um outro fator muito importante é a gente saber que depois que começa a resposta, o que o sistema complemento vai fazer para proteger o nosso corpo, ela é bem semelhante, tá? O que a gente vai falar agora? Qual é essa proteção? Qual é esse fator protetor da ativação do sistema complemento? Que independe da via de ativação. Não importa se começou com anticorpo, não importa se começou só com a presença do micro-organismo e do C3b, não importa se começou com a ajuda das lectinas. A resposta agora vai ser comum. Qual resposta que a gente vai destacar? O MAC. O que é o MAC? O MAC é o complexo de ataque à membrana. Que membrana? A membrana do micro-organismo. O foco aqui não é a presença do micro-organismo. Em todas as 3 situações, a gente viu esse micro-organismo. Como que funciona esse complexo de ataque? Quem forma esse complexo? As últimas proteínas da cascata do sistema complemento, né? A gente pode ver aqui na figura, várias proteínas se associando, tá? Formando um complexo, que é o MAC. E esse complexo, ele montado, né, ele se monta ali na superfície da bactéria. E qual a consequência desse complexo organizado na superfície da bactéria? Forma um buraco, forma um poro. E com isso o conteúdo da célula bacteriana, ele extravasa, ele sai. E aí a bactéria vai morrer. É um tipo de resposta imune. Vai eliminar a bactéria, assim como uma fagocitose elimina, assim como uma célula NK elimina. Então o MAC também é uma resposta imunológica. Só que o MAC, né, apesar de ser a característica principal da ativação do sistema complemento, a resposta principal, não é a única. A gente tem outras consequências imunológicas em razão da ativação do sistema complemento. Quais são essas consequências? Opsonização e quimiocina. O que significa isso? Vamos voltar para a figura. Existem fragmentozinhos resultantes da ativação do sistema complemento que podem se ligar na membrana do micro-organismo e fazer com que esse micro-organismo fique mais visível, como se ele ficasse piscando lá, fluorescente, para quem? Para os fagócitos, que são aquelas células que fazem fagocitose, enxergarem essa bactéria, enxergarem esse micro-organismo e destruírem, tá? Então, certos fragmentozinhos que não são os que formam o MAC, que não são os que formam aquele complexo do MAC, podem se ligar na superfície da bactéria e levar à fagocitose dessa bactéria. Esses fragmentozinhos, eles também servem como quimiocina. O que é quimiocina? É um grupo de citocina, tá? E o que essas quimiocinas têm em comum? Elas atraem células do sistema imunológico, principalmente neutrófilo, tá? Principalmente macrófago, células responsáveis pela fagocitose. E aí essas células que fazem fagocitose, elas podem chegar ali, se aglomerar no local que teve a ativação do sistema complemento. Essas 2 outras funções do sistema complemento que a gente acabou de falar, a opsonização e a quimiotaxia, elas geram um processo, né, um processo ruim, que é uma consequência da ativação do complemento, que é o quê? Inflamação, tá? Chegou muitas células ali, elas estão agindo, gerando a resposta imunológica, degradando micro-organismos, mas também podem degradar o tecido. E isso pode gerar um processo inflamatório no local em que está sendo ativado o sistema complemento. Lembrando que algumas proteínas que também estão ali, né, que são chamadas para aquele local, elas secretam citocinas que induzem a vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos eles vão dilatar, o espaço entre as células ele vai aumentar e aí vai poder passar célula do sistema imune, que são os leucócitos, e vai poder passar também outras células como hemácia, e aí poder ter aquela caracterização de rubor, né, de dor, resultados do processo inflamatório. Então é isso, essas são as principais respostas da ativação da resposta imune inata, né? Depois que as células e as moléculas da resposta imune inata, elas são ativadas, elas podem ou eliminar o micro-organismo por questão de realização da fagocitose, ou matar a célula que está infectada ou lesionada pela questão das células natural killer, ou ativar o sistema complemento pela via clássica, alternativa ou das lectinas, tá? E quando, depois de ativado, a gente tem lá 4 tipos de respostas imunológicas diferentes: MAC, opsonização, a liberação de quimiocinas e a inflamação. A gente vai falar agora, né, começar a falar da questão da resposta adaptativa. O que tem em relação à resposta imune adaptativa? A resposta imune adaptativa, ela envolve a resposta dos linfócitos, né? Os linfócitos, eles são as únicas células da imunidade adaptativa
Só que os linfócitos, diferentes das células do sistema imune, eles não estão prontos desde o momento que eles são fabricados, né? Todas as células do sistema imune inato, por exemplo, neutrófilo, macrófago, célula natural killer, células dendríticas, eosinófilos, essas células, elas, assim que são fabricadas na medula óssea e caem na corrente sanguínea, elas já estão prontas para realizar suas funções, prontas para gerar suas respostas imunológicas. Os linfócitos não, tá? Os linfócitos, eles precisam passar por um processo de maturação e um processo de ativação. O que é isso? Vamos imaginar que o linfócito, ele saiu lá da medula óssea. Esse linfócito, quando ele sai da medula óssea, a gente considera esse linfócito como um linfócito imaturo, tá? Ó, um linfócito imaturo saindo lá da medula óssea. Portanto, se ele é um linfócito imaturo, ele precisa passar por um processo de maturação. Onde que esse processo de maturação ocorre? Nos órgãos linfóides primários. Quem são esses órgãos linfóides primários? Timo e medula óssea. Por que a gente tem dois tipos de órgãos linfóides primários? Porque na medula óssea, os linfócitos B passam pelo processo de maturação ali. E no timo, os linfócitos T passam pelo processo de maturação nesse local. Depois que o linfócito passa pelo processo de maturação nos órgãos linfóides periféricos, tá? Ele vai seguir para encontrar o antígeno, para poder gerar a resposta. Depois que esse linfócito passou pelo processo de maturação, ele já é capaz de gerar essa resposta, ele já é capaz de reconhecer o antígeno, ele já tem o receptor, tá? Então, a gente pode entender esse linfócito que passou pelo processo de maturação como uma célula dessa forma. Ele é uma célula madura, tá? Tem um receptor, é capaz de gerar a resposta imunológica, no entanto, é uma célula virgem, é uma célula que ainda não foi ativada, é uma célula que ainda não encontrou necessariamente, né, o antígeno, aquilo que vai estimular esse linfócito. Aonde o linfócito vai para encontrar o antígeno? É onde esse linfócito que saiu do órgão linfóide primário vai para encontrar esse antígeno. Agora ele vai caminhar para os órgãos linfóides secundários. Quem são os órgãos linfóides secundários? Linfonodo e baço. O linfonodo e o baço são exemplos de órgãos linfóides secundários. A gente também tem o MALT, que é o tecido linfóide associado às mucosas, tá? E o que acontece nesses órgãos linfóides secundários? Os linfócitos maduros e virgens, eles vão chegar lá e vão encontrar o antígeno. Se, né, aquele antígeno estiver presente no nosso corpo, se a gente tiver sido infectado ou contaminado com aquele antígeno. Nesse momento que o linfócito maduro e virgem encontra o antígeno, ele prolifera. O que é proliferar? Fazer várias cópias do mesmo linfócito, várias cópias daquele linfócito que reconheceu o antígeno. Então, vamos voltar para a figura. Dentre esses vários linfócitos aqui, com receptor capaz de gerar a resposta, todos eles caminharam para os órgãos linfóides secundários. Mas quem realmente encontrou o antígeno? Esse grupo de linfócito aqui, que reconhece esse tipo de antígeno, né? Então, esse grupo de linfócito foi submetido a uma expansão clonal. O que é expansão clonal? Aumentar o número desses linfócitos reconhecendo um determinado antígeno. Então, você aumenta uma população específica de linfócito. Por que é específica? Porque esses linfócitos, eles reconhecem o mesmo antígeno, tá? E isso leva a gente a chamar a atenção para uma outra característica da resposta imune adaptativa, que é o quê? A especificidade. Cada linfócito, independente se é um linfócito T ou um linfócito B, reconhece o antígeno, reconhece o estímulo de uma forma específica. Cada um tem um receptor com uma determinada especificidade. O linfócito que reconhece o antígeno do vírus da febre amarela é diferente do linfócito que reconhece o antígeno do vírus da dengue, porque eles são específicos, tá? É uma característica do sistema imune inato. Depois que houve essa expansão de um grupo específico de linfócitos, né, de um grupo específico ali que reconhece o mesmo antígeno, existe uma diferenciação entre duas populações de linfócito. A primeira população a gente chama de população de linfócito efetor. São esses linfócitos que realmente vão lá para o sítio de infecção e vão eliminar o micro-organismo. A outra população são as células de memória. O que são essas células de memória? São células que guardam a memória daquele encontro, ela sabe que aquele micro-organismo já passou por ali,
tá? Elas já encontraram o micro-organismo alguma vez. E da próxima vez que aquele micro-organismo entrar no corpo, né, da próxima vez que elas tiverem contato com esse antígeno, a resposta vai ser muito mais rápida, porque elas já passaram pelo processo de ativação lá no órgão linfóide secundário, tá? Então, a gente pode diferenciar esses dois tipos de população depois que o linfócito ele é ativado. O que a gente pode destacar aqui? Que a memória é uma característica exclusiva da imunidade adaptativa, ou imunidade adquirida. A gente não falou de memória lá na imunidade inata. Então, as células da imunidade inata, elas não geram essa memória. A cada vez que elas são expostas ao estímulo, né, aquele pump que a gente falou, elas respondem da mesma forma. Elas não conseguem responder com uma resposta mais eficiente, maior, tá? Porque elas não guardam essa memória da exposição anterior. Tá? Agora, a gente vai continuar caminhando na resposta imune adaptativa ou adquirida, diferenciando os tipos de linfócito. Todos os dois tipos de linfócito passam por esse processo de maturação e ativação, ou seja, saem da medula óssea, permanecem na medula óssea para maturação no caso do linfócito B, ou vai para o tímulo no caso do linfócito T. Depois de maturado, vai para os órgãos linfóides secundários, encontrar o antígeno e ser ativado, né, gerar a resposta. Só que existem diferenças entre esses dois grupos, além do lugar ali da maturação, que é o que a gente vai falar agora. Qual é essa diferença? Os linfócitos T, eles são linfócitos que fazem um tipo de resposta que a gente chama de resposta celular. Por que é uma resposta celular a resposta imunológica dos linfócitos T? Porque eles dependem da apresentação do antígeno. Eles só reconhecem o antígeno se esse antígeno tiver apresentado para eles uma molécula que se chama MHC, que é o complexo de histocompatibilidade maior. Nessa situação aqui, ó, como que acontece? A gente tem uma célula com MHC, tá? O MHC está nessa célula que vai apresentar aqui. Essa célula que tem o MHC, ela vai apresentar ou mostrar o antígeno para o linfócito. Que tipo de linfócito? Linfócito T. Só o linfócito T precisa desse processo de apresentação. Ele não reconhece o antígeno livre, ele só reconhece o antígeno ligado nessa molécula de MHC. Então, a gente tem aqui a ativação do linfócito T, o TCR, no caso, é o receptor do linfócito T, e ele reconhece, né, o antígeno quando ele está ligado no MHC. O MHC é uma molécula que está mostrando o antígeno que está na célula contaminada ou na célula apresentadora. O MHC ele não pertence ao linfócito. O receptor do linfócito é o TCR. O MHC está na célula que vai mostrar o antígeno. Aí o TCR reconhece o antígeno na molécula de MHC, tá? Isso é comum para todos os linfócitos T, tá? Só que a gente tem uma diferença entre linfócito T. A gente pode diferenciar os linfócitos T em linfócitos T, CD8 e T, CD4. O que seria isso? Linfócito T, CD8 positivo, eles têm uma proteína na superfície dele, tá? Que é a proteína CD8, e essa proteína só reconhece MHC de classe 1. Ou seja, linfócito que tem a proteína TCD8 na superfície reconhece o antígeno quando ele está apresentado na molécula de MHC de classe 1. E o que é o linfócito TCD4? Ele tem uma outra proteína, ele não tem a CD8, ele só tem a proteína CD4. E essa proteína CD4, ela reconhece o MHC de classe 2. Então, a gente tem aqui o TCD4 reconhecendo o antígeno quando ele está ligado na molécula de MHC de classe 2. Tá? Então, a primeira diferença entre o linfócito T, CD8 e CD4 é que o CD8 vê o antígeno, enxerga o antígeno na molécula de MHC de classe 1. O CD4 enxerga, reconhece esse antígeno na molécula de MHC de classe 2. Uma outra diferença em relação à resposta que esses linfócitos vão gerar. Qual é a resposta imunológica do linfócito TCD8? O linfócito TCD8 é considerado um linfócito citotóxico. Por quê? Ele libera grânulos ali dentro do citoplasma que vai matar, que vai provocar a morte da célula infectada. Tá? Então, quando o linfócito TCD8 reconhece um antígeno na molécula de MHC de classe 1, ele vai fazer o quê? Liberar a enzima e vai matar aquela célula que está mostrando o antígeno para ele. Em que situação isso ocorre? Uma célula infectada por um vírus mostra o antígeno do vírus para o linfócito TCD8 e o CD8 mata aquela célula infectada por um vírus. Diferente disso é o que acontece com a TCD4. O que acontece com a TCD4? A TCD4, a principal resposta dela é secretar citocina.
que são essas citocinas? A gente já falou. As citocinas são as moléculas de comunicação entre as células do sistema imunológico. A CD4, ela é especializada em secretar citocina, ou seja, ela pode recrutar, chamar, ativar diferentes células do sistema imunológico. Uma célula T CD4 pode ativar um macrófago, ela pode ativar uma outra célula CD8, ela pode ativar um linfócito B, tá? Então, o CD4, ele tem como auxiliar, como ajudar várias células do sistema imune pela essa secreção de citocina. Tá? Então, essa é a resposta marcante do TCD4. Ele também é conhecido como T-helper, tá? Por secretar citocina, ajudar a ativar outras células do sistema imune. Agora, a gente vai falar do outro grupo de linfócitos, que são os linfócitos B. O linfócito B, ele gera uma resposta que a gente chama de humoral. Humor, ele vem daquela palavra de líquido, né? Humor lembra líquido. E por que a resposta do linfócito B é chamada de resposta humoral? Diferente do T, ele reconhece antígenos livres e ele secreta anticorpos. Como ele secreta o anticorpo pode viajar pelo líquido, pode viajar pelo sangue, pode viajar pela linfa. Então, é uma resposta humoral, uma resposta ligada ao líquido, a essa disseminação. Diferente do linfócito T, que precisava daquela associação ali entre MHC e receptor de linfócito T, tá? A outra característica do linfócito T, a gente também já falou, que é que ele reconhece antígenos livres. O que significa isso? Esse antígeno ele não precisa estar apresentado na molécula de MHC. Na verdade, ele nunca é apresentado na molécula de MHC para o linfócito B. Ele está livre, ele reconhece antígenos livres, solúveis, tá? O receptor do linfócito B. E quem é esse receptor do linfócito B? Faz parte da estrutura de receptor de linfócito B uma molécula que se chama anticorpo. Então, o anticorpo é uma estrutura na superfície do linfócito B capaz de reconhecer o antígeno, tá? Qual é a diferença do TCR lá do linfócito T? A diferença é que esses anticorpos eles podem ser secretados, eles podem ser liberados da célula e chegar a diferentes locais no corpo, tá? A gente tem diferentes tipos de anticorpos produzidos pelos linfócitos B, tá? A gente chama de classes dos anticorpos ou imunoglobulinas. Imunoglobulinas e anticorpos são palavras sinônimas, tá? E quais são esses tipos de anticorpos que existem? IgM, IgD, IgA, IgE e IgG. Qual é a diferença entre eles? Cada tipo de anticorpo, existe uma característica desse tipo de anticorpo. Eles não compartilham sempre a mesma resposta, o mesmo efeito quando são liberados, tá? Em relação ao IgM, o que a gente pode destacar em relação ao IgM? O IgM é o anticorpo que está presente na superfície do linfócito B. Então, ele é o primeiro que tem contato com o antígeno. Ele é responsável pelas respostas iniciais. Então, a gente tem um aumento de IgM na circulação quando existe uma infecção naquele momento, existe um linfócito sendo ativado naquele momento. O IgD também está presente na membrana do linfócito, mas a gente sabe pouco sobre esse IgD, tá? Não tem nenhuma característica muito marcante. Qual o próximo tipo de anticorpo que a gente merece, né, falar um pouco mais? O IgA. O que é o IgA? O IgA não é inicialmente, né, não é um anticorpo presente ali na superfície do linfócito, mas ele é produzido um pouco mais tarde. O que é mais marcante em relação ao IgA? O IgA é um anticorpo que está presente nas mucosas e nas secreções. Então, ele tem acesso a essas regiões do corpo, tá? Regiões no nosso trato respiratório, no nosso trato gastrointestinal. A gente tem liberação de IgA nessas regiões. E por isso também, para ele estar presente nas mucosas, nas secreções, a mãe, ao amamentar o neném, quando ele nasce, né, ela consegue passar o IgA pelo processo de amamentação, já que ele está na secreção ali do leite materno, tá? O outro anticorpo que merece a gente dar destaque é o IgE. O que é o IgE? O IgE é um anticorpo que tem a capacidade de se ligar na superfície de mastócitos e eosinófilos, tá? E por que isso é interessante? Por que é interessante a gente dizer que o IgE tem essa capacidade? Porque uma vez na superfície dos mastócitos e dos eosinófilos, o IgE está associado a respostas de alergia e respostas a parasitas grandes, a eumintos grandes, porque os eosinófilos, quando eles degranulam, eles destroem a parede de euminto, que é parasitas grandes, tipo a tênia, tá? São microparasitas grandes. Uma vez que o IgE está na superfície do mastócito, esse mastócito libera grânulos de alergia, tipo a histamina, então o IgE também participa do processo alérgico. E por último, o IgG.
O IgG é um anticorpo que dura bastante tempo na circulação, então se você tem um nível elevado de IgG na circulação, indica uma infecção que já aconteceu há um determinado tempo, então a gente considera o IgG como um anticorpo tardio. E uma outra característica interessante do IgG é que ele é transplacentário, ou seja, ele passa de mãe para feto durante a gestação. Tá? Ele é um anticorpo pequenininho que consegue passar ali através da placenta e por isso que é o único anticorpo que a gente considera transplacentário. Tá? Aqui embaixo a gente tem a demonstração de uma estrutura de um anticorpo com a porção constante, tá? Que é a porção relacionada com a resposta que esse anticorpo vai gerar, e aqui em cima a gente tem os sítios de ligação ao antígeno, tá? Os sítios de ligação ao antígeno, a região FAB e a região FC, região constante, aqui embaixo, e região FAB, antígeno binding, liga ao antígeno. E é importante, juntando tudo isso que a gente já falou sobre imunidade, a gente dizer que existem respostas imunes determinadas para cada alvo específico. Por exemplo, a resposta imune a uma bactéria extracelular é diferente da resposta imune a um vírus que está dentro da célula. Tá? O que o sistema imunológico pode fazer contra uma bactéria que está do lado de fora, uma bactéria extracelular, que não tem essa capacidade de invadir? O seu sistema imune, ele pode fagocitar essa bactéria. O seu sistema imune pode formar um MAC, que é aquele complexo que fura, né, que causa buracos. Ele pode neutralizar essa bactéria através da ligação de anticorpos. Quando o anticorpo ele se liga na superfície do micro-organismo, ele neutraliza, ele anula, né, esse micro-organismo. E também gerar o processo de inflamação pelo recrutamento de neutrófilos. Tá? Um outro exemplo bem diferente disso são casos de micro-organismos dentro da célula. Não dá para fazer fagocitose. Tá? Não dá para formar o MAC, porque eles estão dentro da célula, eles estão escondidos dos fagócitos, eles estão escondidos da proteína do sistema complemento. Então, o que o corpo pode fazer para eliminar esses organismos intracelulares? Principalmente resposta de morte, células NK e TCD8. Tá? Se repete aqui tanto para infecções por vírus quanto para bactérias intracelulares. Então, para essas bactérias e vírus dentro de células, infectando células, o que o nosso sistema imune pode fazer? Matar a célula que está infectada. Como que mata? Através da célula NK, natural killer, que pertence ao sistema imune inato, ou através do linfócito T CD8, que é o linfócito T citotóxico. Uma outra resposta específica a um determinado grupo de micro-organismo é em relação aos eumintos. Quem são os eumintos? Eumintos são parasitas grandes, como a lombriga, tá? Como a tênia. Esses parasitas eles não podem ser fagocitados, eles são maiores que as células do sistema imune, muito maiores, são organismos multicelulares, tá? Então, o que o nosso corpo pode fazer para eliminar esse tipo de micro-organismo? De organismo grande, né, de parasita grande. Ele pode destruir a parede desse micro-organismo, destruir a membrana desse micro-organismo. Como? Os eosinófilos, através dos grânulos, podem atacar a membrana e a parede desse micro-organismo. Uma outra forma, formação do MAC, daquele complexo na membrana do micro-organismo. Uma outra forma, matar esse micro-organismo através de uma natural killer, através de uma célula NK, tá? Então, a gente tem aqui na figura uma resposta a bactérias extracelulares. No caso das bactérias extracelulares, a gente tem diferentes tipos de resposta, tá? A gente tem neutralização, opsonização que leva à fagocitose, né? Opsonização é se ligar na superfície da bactéria ou do micro-organismo e ficar mais, tornar esse micro-organismo mais visível pela célula fagocitária. Tem um processo de inflamação, tem um processo de lise lá pela formação do MAC. No caso da resposta de linfócito TCD8, né, que pode estimular, usando as citocinas, também a inflamação pelo recrutamento de várias citocinas, a ativação de células que fazem fagocitose, a ativação de linfócito B, que leva à liberação de anticorpos, tá? Então, as bactérias que são extracelulares, elas têm, a gente tem várias formas ali de combater essas bactérias, tá? E só para relembrar uma coisa que a gente já falou no início da aula, é que a bactéria ou que o micro-organismo ele não fica inerte a essa ação do nosso sistema imune. Ele tem os seus mecanismos de proteção. O exemplo é a cápsula que a gente falou, que dificulta a fagocitose, dificulta que os fagócitos enxerguem esse micro-organismo. Um outro exemplo é a variação antigênica. O que é variação antigênica?
Quando linfócitos, né, B e T, reconhecem o antígeno desses micro-organismos, eles reconhecem um antígeno específico daquele micro-organismo, porque é uma resposta específica. Se esse micro-organismo trocar o antígeno da superfície, tirar o antígeno antigo, colocar um antígeno novo, os linfócitos que agem de forma específica não vão enxergar mais essa bactéria, não vão enxergar mais esse vírus. Isso é muito comum para vírus. Então, é uma forma de evadir, é uma forma de escapar. Uma outra forma de escapar são as bactérias que conseguem entrar ativamente dentro da célula, as bactérias intracelulares. As micobactérias, por exemplo, que conseguem fazer isso, elas têm uma camada de ácido micólico muito hidrofóbico e impede a destruição pela união do fagócito. Elas permanecem ali no citoplasma, tá? Só para lembrar de um assunto que a gente já falou, de que as bactérias elas não ficam lá paradinhas, né? Nem os vírus esperando serem mortos pelo sistema imunológico. Eles também têm as formas de escape. Por último, a gente vai falar das doenças associadas ao sistema imunológico, que são as doenças de hipersensibilidade. O que seria uma doença de hipersensibilidade? Seria uma reação exagerada do sistema imunológico que provoca um dano, tá? Essas reações de hipersensibilidade, elas são classificadas em 4 tipos. Como que a gente pode diferenciar esses 4 tipos de resposta de hipersensibilidade? De acordo com o mecanismo de lesão, com o mecanismo de resposta imune. Que tipo de resposta imune está levando àquela doença? Que tipo de resposta imune está levando àquela lesão, né? Aquela reação de hipersensibilidade? E aí a gente tem as classificações das reações de hipersensibilidade. A primeira delas é a hipersensibilidade do tipo 1, também conhecidos como alergia, tá? Quem está envolvido nessa hipersensibilidade do tipo 1? IgE e mastócito, principalmente. Por que IgE e mastócito? O IgE é um anticorpo produzido pelo linfócito B, né? Porque todos os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Só que quando o linfócito B secreta esse determinado tipo de anticorpo, esse IgE, tá? Quando ele é estimulado pelo alérgeno, né? Que é o antígeno lá da alergia, esse linfócito B secreta o IgE e esse IgE fica ligado na superfície lá do mastócito. Como a gente tivesse essa situação aqui, o mastócito e um monte de IgE lá na superfície do mastócito, tá? Isso acontece na primeira etapa de exposição ao antígeno, ao alérgeno. Na segunda exposição, né, na segunda vez que você tem contato com aquele antígeno, o que acontece? O mastócito que já está sensibilizado, agora ele vai ser realmente ativado e gerar a resposta. Vai ligar aqui o antígeno e esse mastócito vai degranular, vai liberar os grânulos. Esses grânulos liberados pelos mastócitos que vão gerar um processo alérgico. Esses grânulos provocam vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos, extravasamento de hemácia, extravasamento de leucócito. Esses grânulos também podem provocar constrição do músculo liso. Onde a gente tem músculo liso? Pulmão, então pode provocar falta de ar. Onde a gente tem músculo liso? Na mucosa do trato intestinal, então pode provocar diarreia, algum distúrbio, né, do sistema intestinal. Então são consequências da alergia. No caso, dificuldade de respirar, se o alérgeno entrar pelo trato respiratório. Disfunções gastrointestinais, se o alérgeno entrar pela ingestão, né? A gente tem diferentes tipos de processos alérgicos. Quais tipos de alergias a gente pode citar, né? Como a hipersensibilidade do tipo 1? A rinite e a alergia alimentar. São exemplos de reações de hipersensibilidade do tipo 1. O segundo tipo de hipersensibilidade, que é o do tipo 2, envolve a produção de IgM e IgG. Por que é ruim essa produção de IgM e IgG na hipersensibilidade do tipo 2? Porque essa IgM e essa IgG, elas estão voltadas para moléculas próprias, tá? Moléculas que pertencem ao nosso corpo e moléculas que estão bem, moléculas que estão na superfície de células saudáveis, moléculas que estão na matriz extracelular, que não deveriam ser reconhecidas pelos anticorpos. Só que na reação de hipersensibilidade do tipo 2, a pessoa está produzindo, né, o linfócito B de um determinado indivíduo está produzindo IgM e IgG contra essas moléculas próprias, tá? E aí vai degradar, vai destruir células próprias, vai degradar e vai destruir a matriz extracelular saudável. Isso gera uma doença, isso gera sinais e sintomas ruins, porque aquela célula estava funcional, aquela célula estava funcionando, tá? Um exemplo de doença de hipersensibilidade do tipo 2, anemia hemolítica autoimune. O que é essa anemia hemolítica autoimune? A gente tem uma resposta de IgM e IgG que reconhecem estruturas das hemácias humanas. Hemácias que estão funcionais, hemácias que estão boas e que vão ser destruídas. Por quê? O IgM e IgG vai se ligar na superfície da hemácia,
vai ativar ali sistema complemento, formar o MAC e destruir a hemácia, liberar a quimiocina, chamar a célula que faz fagocitose para destruir a hemácia. Então, a gente tem células do nosso sistema imune atacando uma célula saudável do nosso corpo, tá? Esse é um tipo de hipersensibilidade do tipo 2. Qual a hipersensibilidade do tipo 3? Qual é a característica? Formação de imunocomplexo. O que é imunocomplexo? Nesse caso, não interessa muito a quem é direcionado o IgM e IgG. Nesse caso, a característica principal é o excesso, tá? Por algum motivo, o sistema imunológico ele produz IgM e IgG em excesso, em grande quantidade. Ele não elimina esse IgM e IgG depois que o estímulo cessa. E aí, o que acontece? Esses anticorpos, eles formam complexos, tá? Eles começam a se unir e se aglomerar. E esses imunocomplexos, como a gente já falou, os anticorpos, eles são solúveis, eles são liberados no sangue, eles podem se depositar em vários locais do corpo. Podem se depositar nos rins, nas articulações, provocando artrite, né? Provocando infecções dos rins, provocando infecções do coração, se chegarem no órgão do coração. Então, são doenças sistêmicas, né? A hipersensibilidade do tipo 3, ela é sistêmica porque o anticorpo ele é solúvel, é uma resposta tumoral. E esse complexo, ele não está direcionado a um alvo. O problema é que é o excesso desses anticorpos que se combinam formando o complexo. E onde esse complexo parar, onde esse complexo depositar, vai ter o processo inflamatório ali. Um exemplo de hipersensibilidade do tipo 3 é o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Que é uma doença autoimune caracterizada pela produção de imunocomplexo. E por último, a gente vai falar da hipersensibilidade do tipo 4. Qual é a resposta imune nesse caso? Células T, tá? Tanto células T CD8 quanto células T CD4. Quando a ativação das células T CD4 por moléculas próprias, nesse caso, o que essa célula T CD4 vai fazer? Secretar citocina, porque ela é auxiliar, ela é helper, ela ajuda, e vai recrutar várias células, principalmente os macrófagos, né, que fazem a fagocitose, e vão causar a destruição daquele tecido ali no local. Se esse antígeno próprio estimulou um linfócito T CD8, o que vai fazer? Essa célula vai ser eliminada, porque o TCD8 ele é citotóxico, tá? Então, no tipo de resposta imune, né, de antígenos próprios que estimulam célula T CD4 e TCD8, o que vai acontecer? Essa célula que estimulou esse tipo de resposta, essa célula própria, essa célula saudável, ela vai ser eliminada, tanto pelo TCD8 ou por um fagócito que foi recrutado ali pelos linfócitos TCD4, tá? O que a gente pode citar como exemplo de hipersensibilidade do tipo 4? Esclerose múltipla e diabetes mellitus tipo 1. No caso do diabetes mellitus tipo 1, essa resposta de TCD8 e TCD4 ela é direcionada para as células do pâncreas, as células que produzem insulina. Essas células são destruídas, não conseguem produzir insulina, a gente tem um quadro diabético, tá? Em relação às respostas de hipersensibilidade, vale destacar que elas são respostas que envolvem sistema imune adaptativo ou adquirido, produção de imunoglobulina ou resposta de célula T, de linfócito T. E aí é uma outra característica do sistema adaptativo que merece destaque. Ele pode gerar resposta contra moléculas próprias, tá? Em casos de descontrole. Isso é diferente do sistema imune inato, que o inato ele nunca vai atacar uma célula do nosso corpo boa, uma célula do nosso corpo saudável. Já o sistema imunológico, a resposta imunológica adaptativa ou adquirida, ela pode gerar resposta contra o próprio. Ela gera contra o próprio ou não próprio. Não próprio é aquilo que não pertence ao nosso corpo, por exemplo, um micro-organismo. E o último tema que a gente vai falar é sobre imunização, tá? Imunizar é o quê? Induzir uma resposta específica no corpo de uma pessoa. Uma resposta específica a um alvo específico. A gente tem dois tipos de imunização. Imunização ativa e imunização passiva. Ativa, passiva. Qual é a diferença? A ativa faz o corpo trabalhar, faz os seus linfócitos trabalharem, faz os seus linfócitos B produzirem anticorpos, tá? Um exemplo de imunização ativa, a vacina. Você recebe o antígeno na vacina, isso estimula o seu linfócito B e ele vai produzir anticorpo. Isso te protege de uma forma efetiva porque dura bastante tempo essa proteção. Já a imunização passiva, não. A imunização passiva, você vai receber o anticorpo pronto. Vai funcionar naquele momento, mas depois esse anticorpo ele vai ser eliminado. Esse anticorpo ele vai acabar. Se você for exposto de novo ao antígeno, você precisa receber o anticorpo de novo. Exemplos de imunização ativa. Vacina, que é artificialmente adquirida, ou de mãe para filho
ou quando você tem uma doença e depois de ter tido aquela doença, você não contrai aquela doença de novo. No caso lá da catapora, né? Você se imunizou ativamente. Passiva, o soro, tá? Ou então de mãe para filho durante a amamentação, que ela passa lá o IgA para o filho e dessa forma o filho ganha passivamente o anticorpo pronto. Então são esses os tópicos principais para a V2. Desejo boa sorte para todo mundo e é isso aí. Obrigada.